Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Em 2020, 160 milhões de pessoas a mais foram atingidas pela fome no mundo. A dívida externa chega a 56,3% do PIB dos países da América Latina. Segundo a OIT, o fluxo migratório mundial cresceu com a incidência da pandemia de Covid-19. E o Brasil é um dos 10 piores países do mundo para trabalhadores, segundo o Índice Global de Direitos 2021 da Confederação Sindical Internacional. Segundo o FMI, seus países membros deveriam taxar as empresas multinacionais. E os bancos espanhóis gastaram mais de 4 bilhões de euros para cortar a sua força de trabalho e fechar filiais. Em 2020, 160 milhões de pessoas a mais foram atingidas pela fome no mundo. Entre 720 e 811 milhões de pessoas em todo o mundo passaram fome em 2020, cerca de 161 milhões a mais do que no ano anterior. O planeta se afasta, assim, da meta de desenvolvimento sustentável de acabar com a fome até 2030, de acordo com o último relatório anual sobre o estado de segurança alimentar e fome no mundo. Não estamos no caminho certo para acabar com a fome e a desnutrição no mundo. Na verdade, estamos indo na direção contrária, alertou a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Esse aumento implica que a desnutrição passou de 8,4% em 2019 para 9,9% em 2020, após se manter praticamente inalterada nos últimos 5 anos avaliados. O aumento da desnutrição varia entre as regiões e, embora quase 1 em cada 5 pessoas na África sofresse desse problema, na América Latina e no Caribe afetou 9,1% e na Ásia 9% das pessoas. A pandemia de Covid-19 contribuiu para o agravamento dos dados, embora o relatório alertasse que o coronavírus é apenas uma pequena parte de um problema muito maior e apontasse outros fatores, como variabilidade climática, conflitos e a desaceleração econômica, como causa da vulnerabilidade dos sistemas alimentares. E a OIT realizou a 7ª Conferência para a Regulamentação do Trabalho Decente. Para a OIT, trabalho decente é entendido como a oportunidade de acesso a um trabalho produtivo, com uma renda justa, com segurança do emprego e proteção social para as famílias, desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade de opinião, reunião e organização, e igualdade de oportunidades e tratamento para mulheres e homens. Só no ano passado, 255 milhões de empregos foram perdidos no mundo devido à Covid-19. E o déficit de empregos derivado da crise global chegará a 75 milhões em 2021 e reduzirá para 23 milhões em 2022. Enquanto isso, o número de trabalhadores migrantes continua aumentando. De 2017 a 2019, o número de imigrantes internacionais cresceu de 164 para 169 milhões. A pandemia revelou a precariedade de sua situação. Os trabalhadores migrantes são frequentemente os primeiros a serem despedidos, têm dificuldade em aceder a tratamento e são frequentemente excluídos das respostas políticas nacionais ao Covid-19, afirmou Manuela Tomei, diretora do Departamento de Condições de Trabalho e Igualdade da OIT. Esta massa de trabalhadores migrantes concentra-se principalmente nos países desenvolvidos. Cerca de 37,7% estão localizados na Europa e Ásia Central, enquanto 25,6% estão nas Américas. Eles estão localizados principalmente no setor de serviços. E o Brasil é um dos 10 piores países do mundo para os trabalhadores, de acordo com o Índice Global de Direitos 2021 da Confederação Sindical Internacional, a CSI. Em 2021, a situação dos trabalhadores se agravou no Brasil, onde as greves foram violentamente dispersas pelas forças policiais com o uso de gás lacrimogênio, spray de pimenta e balas de borracha contra os manifestantes. Vários representantes sindicais receberam ameaças de morte, muitas vezes em retaliação pela organização de greves, e 2 dirigentes sindicais foram assassinados.
Desde a adoção da reforma trabalhista, todo o sistema de negociação coletiva entrou em colapso no Brasil, com uma redução drástica de 45% no número de acordos coletivos celebrados. A situação foi ainda mais agravada pela gestão irresponsável da pandemia de Covid-19 pelo presidente Jair Bolsonaro. Em 22 de março de 2020, o presidente publicou a polêmica medida provisória 927, permitindo que as empresas adotem medidas que suprimem proteções trabalhistas, como a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração por até 4 meses. Diante dos protestos unânimes de trabalhadores e sindicatos, essa medida seria retirada, mas mantendo outras, como a imposição unilateral da redução salarial de 25%. Junto com o Brasil, Colômbia e Honduras são os outros países latino-americanos que estão entre os 10 piores países do mundo para os trabalhadores. E Honduras enfrenta uma difícil situação sanitária. A pandemia de Covid-19 continua causando preocupação em Honduras, país que sofre sua pior crise de saúde e que está à beira do colapso em seus hospitais, alguns dos quais estão com leitos esgotados. 16 meses após a confirmação das 2 primeiras infecções detectadas pelo coronavírus, o país registra 273 mil casos e 7.250 óbitos. A saturação dos serviços de saúde vem aumentando paralelamente ao aumento do contágio. E segundo o pneumologista-chefe do Departamento de Pneumologia do Instituto conhecido como Hospital Tórax, a pandemia foi administrada de forma muito superficial e desorganizada em Honduras, onde as vacinas ainda são escassas. Até o momento, Honduras recebeu 2,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e mais de 1 milhão de pessoas já receberam a primeira dose de algum dos imunizantes, o que corresponde a 16,5% da população, segundo dados oficiais. Desse total, apenas 72 mil pessoas já contam com as 2 doses da vacina. No total, Honduras planeja imunizar mais de 70% de sua população. Os infectologistas seguem pedindo à população para tomar todas as medidas de prevenção de contágios, como o uso de máscaras e de álcool gel. E na América Latina, a dívida externa corresponde a 56,3% do PIB dos países da região. Além do impacto social da crise sanitária, os problemas estruturais da região se agravaram e continuarão, de acordo com o relatório da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, intitulado Paradoxo da Recuperação na América Latina e no Caribe. Crescimento com persistentes problemas estruturais, desigualdade, pobreza, pouco investimento e baixa produtividade. De acordo com o documento, até o ano de 2022 haverá um crescimento médio na região de 2,9%, ao mesmo tempo em que se destaca que a crise da pandemia aumentou a desigualdade e a pobreza, principalmente entre mulheres, jovens e idosos. Ao apresentar o relatório, Alicia Bárcena, secretária executiva da CEPAL, pediu aos governos da região que mantenham as políticas emergenciais para fortalecer uma reativação econômica sustentável, mais justa, igualitária e ecologicamente correta. O relatório alerta que a América Latina é a região com maior peso da dívida externa, que chega a 56,3% do produto interno bruto, o que põe em risco a recuperação e o crescimento futuro, situação que se agrava nos pequenos países do Caribe. Segundo o FMI, seus países membros deveriam taxar as empresas multinacionais. O Fundo Monetário Internacional, FMI, instou os países membros a assinarem um acordo tributário global, para simplificar as regras e se beneficiar de um imposto global de 15% sobre as multinacionais. Um total de 132 países aprovaram um acordo que visa fazer com que as multinacionais paguem impostos onde operam. Cerca de 1/3 dos 190 países membros do FMI ainda não assinaram o acordo, e muitos deles não fazem parte das negociações conduzidas pela OCDE. E a investigação do assassinato do presidente do Haiti apontam conexão dos suspeitos com a Colômbia. As autoridades colombianas que auxiliam nas investigações do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, confirmaram nesta segunda-feira que o chefe da segurança do Palácio Presidencial em Porto Príncipe, Dimitri Herard, fez este ano várias viagens à Colômbia,
e a outros países latino-americanos cujos objetivos eram desconhecidos. Soubemos por meio da equipe de trabalho da Interpol na Colômbia que o comissário Dimitri Herrad, chefe da Unidade Geral de Segurança do Palácio Nacional do Haiti, teria feito viagens ao Equador, Panamá e República Dominicana, usando a Colômbia como trânsito, disse em coletiva à imprensa o diretor da polícia colombiana, o general Jorge Luis Vargas. Segundo a Unicef, o Haiti está passando pela sua pior crise humanitária dos últimos anos. Segundo Laurent Duvalier, chefe de comunicações regionais da Unicef, o Haiti vive a pior crise humanitária dos últimos anos. E as crianças estão sofrendo gravemente. A desnutrição está crescendo entre as crianças, muitas das quais dependem de ajuda, cuja chegada está em suspenso pela violência desencadeada por gangues armadas nas áreas mais vulneráveis. Estamos muito preocupados com a situação humanitária no Haiti, que não é nova, mas que continua se deteriorando rápida e fortemente, afetando a crianças e mulheres, disse Duvalier. A situação no Haiti, o país mais pobre da América, era complexa antes da pandemia. A nova crise exacerbou ainda mais as necessidades humanitárias das pessoas que perderam seus empregos e das crianças que perderam o acesso a cantinas escolares e à alimentação. Porto Príncipe e outras áreas do Haiti sofrem há meses com a violência de gangues armadas que lutam pelo controle territorial. 15 mil pessoas estão hoje deslocadas à força devido à violência de gangues nas ruas de Porto Príncipe. E esse número continua a aumentar a cada dia, disse Duvalier. E a Central de Trabalhadores do Uruguai, o PIT-CNT, declarou que a contratação de trabalhadores com salário abaixo do piso mínimo é ilegal. Essa e outras notícias no próximo bloco. No Uruguai, a Central de Trabalhadores PIT-CNT declarou que a contratação de trabalhadores abaixo do piso mínimo de direitos é ilegal e que nada pode ser acordado a esse respeito. O país passa por uma série de retrocessos nos direitos sociais, dentre eles uma proposta de reforma da Previdência. Os bancos espanhóis gastaram mais de 4 bilhões de euros em programas de demissão voluntária para reduzir a sua força de trabalho e fechar unidades. Desde 2013, mais de 15 mil trabalhadores aderiram à proposta dos bancos para abrir mão de seus empregos. Trabalhadores sindicalizados da Hyundai Heavy, principal construtora de navios da Coreia do Sul, decidiram estender sua greve por mais uma semana. O motivo da greve é a luta por maiores salários e melhores condições de trabalho. E a coordenadora de centrais sindicais do Cone Sul manifestou apoio à candidatura do Museu de Memória ESMA, antigo centro clandestino de detenção e tortura da ditadura argentina, para compor a lista de Patrimônio Mundial da Unesco. A candidatura tem o objetivo de dar visibilidade internacional aos crimes cometidos pela ditadura que governou a Argentina entre 1976 e 1983 e ao processo de memória, verdade e justiça implementado no país com a ajuda de organizações de direitos humanos. O aplicativo TikTok lançou nos Estados Unidos uma função para se candidatar a vagas de emprego por vídeo. A rede social chinesa criou um programa que permite aos usuários responder a ofertas de emprego com um pequeno vídeo, em vez de enviar um currículo da maneira tradicional. E a história da independência do Peru é reescrita de forma inclusiva e plural. No dia 15 de julho de 1821, mais de 300 assinaturas selaram o documento que declarava a independência do Peru. Hoje, milhares de peruanos deixam suas marcas naquele ato, que há 200 anos incentivou a liberdade do seu país contando apenas com a participação de homens brancos. Em um local do Parque Neptuno, no centro histórico da capital peruana, a artista Olinda Silvano, da etnia amazônica Chibim-Poconibo, estampa sua assinatura no chamado Livro do Bicentenário da Independência.
Segundo ela, é um grande orgulho fazer parte desta história e assinar um documento que há 200 anos não o puderam fazer. Refere-se ao ato da independência, a certidão de nascimento da República do Peru, documento de apenas 205 palavras que serviu de preâmbulo para lançar as bases de um país livre da presença colonial espanhola. Embora o processo só tenha culminado quase 2 semanas após aquele dia 15 de julho, com a emblemática cerimônia do dia 28, a solene declaração de emancipação foi oficializada por meio desse ato, que não foi assinado por uma só mulher, nem por sequer um índio ou afrodescendente. Um dos vizinhos que veio ao Parque Neptuno para assinar o livro comemorativo foi o advogado Luiz Quispe. Segundo ele, com esta ação conseguiu renovar o seu compromisso com a independência do Peru. Nesse mesmo sentido, o ministro da Cultura, Alejandro Neira, falou sobre a iniciativa instando o Peru do Bicentenário a redobrar seus esforços para se tornar independente do racismo, da discriminação e da intolerância. E na Bolívia, uma comunidade guarani tem resistido aos avanços das empresas de petróleo. Mais de 1.100 quilômetros a sudeste de La Paz está Tentayapy, a última casa habitada por uma comunidade guarani que resistiu à invasão da colonização espanhola por meio da evangelização, exploração de hidrocarbonetos e a seca, além da pandemia de Covid-19. O líder da comunidade, Kusairi Chiobe, expressou que ele segue no seu lugar de origem para preservar a sua cultura e o respeito ao meio ambiente. Segundo ele, lembramos dos nossos antepassados, que há 500 anos faziam parte da única comunidade que a invasão dos espanhóis não conseguiu chegar. Tentayapy também foi declarada Patrimônio Histórico Natural e Cultural do Guarani Simba, pela preservação cultural intacta em relação à sua origem, pela reafirmação de sua história e pela conservação de sua língua, conforme lei assinada em 2004. Segundo o líder da comunidade, a seca afetou muito a produção de alimentos, e tudo isso, somado à pandemia, deixou a todos mais vulneráveis ao assédio de empresas que buscam explorar as riquezas do local. Além disso, em 2010, a comunidade abriu um precedente ao proibir a atividade petrolífera em seu território, que, no entanto, não parou de ser assediada devido a pesquisas permitidas por seus vizinhos da comunidade Itikaguaçu. E na Alemanha, uma exposição fotográfica mostra as imagens das manifestações do povo chileno. Em Berlim, uma exposição de 17 fotógrafos chilenos ilustram os protestos, a repressão e a resistência social durante a ditadura de Augusto Pinochet, entre 1973 e 1990, e nas mobilizações de outubro de 2019. O organizador da mostra, o fotojornalista chileno José Giribás, explica que a mostra pretende informar por meio de 50 imagens a brutalidade da ação policial no Chile e mostrar o trabalho corajoso de jovens fotógrafos, que também buscam comparar as duas épocas. As fotos em preto e branco da primeira parte da exposição, intitulada Repressão e Resistência Social Ontem e Hoje, são do próprio Giribás, durante a época da ditadura chilena. Já as imagens coloridas dos outros 16 fotojornalistas da exposição mostram formas mais ativas de resistência. Apesar da diversidade, coincidem em serem conceituais e ao mesmo tempo muito mais explícitas, tanto em retratar a violência policial quanto a raiva dos manifestantes. E em Galápagos, os cientistas estudam as interações das tartarugas com o meio ambiente. Cientistas de 5 países estão tentando descobrir a dinâmica de interação das tartarugas gigantes de Galápagos com o seu ecossistema. Cabe lembrar que o local foi o laboratório natural onde o cientista Charles Darwin desenvolveu a sua teoria sobre a evolução das espécies. Segundo Elie Soto,
estudante de doutorado em biologia da Universidade de Yale. As tartarugas gigantes podem influenciar muito as áreas onde habitam e transportam nutrientes das áreas terrestres para as aquáticas, algo muito semelhante ao que fazem os hipopótamos ou os elefantes em seus habitats naturais. Segundo ele, em alguns casos extremos, pode haver mais biomassa de tartaruga do que água em uma piscina de água. As tartarugas gigantes podem viver por 200 anos, e elas estão basicamente construindo seus próprios ecossistemas, disse o estudante de doutorado. Segundo ele, as tartarugas são essenciais para o ecossistema aquático, assim como o terrestre de Galápagos, pois se alimentam de mais de 60 espécies diferentes de plantas, dispersam as sementes e ajudam a germinar as plantas, semelhante ao que faz um elefante na África. Agora, os pesquisadores buscam decifrar o que ocorreria ao ecossistema caso as tartarugas não existissem na região. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.